Sou a professora Adriane Bax Pereira e este é meu vídeo de inscrição para o processo seletivo simplificado do Paraná. E o tema da aula de hoje é a crise de 1929. Quando a gente fala de 1929, junto desse título nós podemos abordar significados como a crise do alto consumo, um período que ficou historicamente conhecido como a Grande Depressão. Para a gente começar a entender os motivos que levaram à crise, é necessário que a gente volte um pouquinho atrás para abordar alguns temas já trabalhados em sala, certo? Então vamos lá? A primeira coisa que a gente deve lembrar é que a Primeira Guerra, que terminou em 1918, tinha acabado. Com essa guerra, o saldo europeu estava precário. Quando eu falo em saldo, é a situação financeira mesmo, pessoal. Houve muitas mortes, os países que estavam ali formados foram se fragmentando, tá? Então, a situação econômica desses países era horrível. Por outro lado, nós temos os Estados Unidos, que já se tornava nesse período uma potência, pessoal. Os bancos americanos liberando empréstimo a rodo, peguem, e a Europa pegando, né, necessitava desse apoio para se reerguer, tá? Então, a gente tinha a Europa quebrada, tentando se reerguer, e os Estados Unidos, como sempre, o salvador da pátria, né? Eles tinham, claro, algo por trás desse apoio ao reerguimento europeu, né? A intenção deles era continuar exportando para lá, porque a Europa era o que mais consumia os produtos fabricados e industrializados pelos americanos. E foi assim que aconteceu. A Europa pegou esse empréstimo, conseguiram se reerguer aos poucos, claro, eu não tô falando de 1 mês, 2 meses, eu tô falando de anos, tá? E com isso, eles começaram a industrializar novamente e a precisar menos dos produtos industrializados americanos. Por outro lado, os Estados Unidos não freou essa demanda. Eles continuaram a fabricar. Essa aceleração de produção com menos pessoas para comprar essa demanda acabou por ocorrer uma crise, a crise da superprodução, onde tinha produto demais e pouca gente para consumir, porque a Europa daí nessa época já fabricava os seus próprios produtos. Vou mencionar também que nessa época os trabalhadores americanos, os que trabalhavam dentro dessa indústria, eles não tinham um horário regrado de trabalho e muito menos ganhavam bem, tá, pessoal? Eles ganhavam pouquíssimo, era um trabalho bem ruim. Anotando então o que a gente viu até aqui, lápis aí, vamos anotar? Então, os motivos da crise, né? Superprodução, o que é? Produzir mais do que a demanda pede, né? E o que acontece quando se tem muito produto, muita oferta? O preço, ó, cai. O liberalismo, porque o Estado não intervia na economia do país, né? Então, o governo não controlava nem entradas, nem saída. A concentração de renda e o reerguimento europeu. Mas agora vamos ao X da questão, tá? A Bolsa de Valores. Tá, o que acontece? Os empréstimos não estavam facilitados somente ao povo europeu, mas sim a todo cidadão americano. Sabe esse empréstimo que a gente tem hoje em dia? Tá aí na tela do seu celular, você digitou ali, tá na conta. Então, na época, eles queriam que as pessoas consumissem, então era liberado mais esse autoconsumo, né? Então, o que acontece? As pessoas foram se endividando, eles não queriam saber do amanhã, eles queriam o agora, né? Eu quero comprar, eu quero ter, se o meu vizinho tem, eu também quero. Não tá muito diferente de hoje em dia, né? Mas na época foi isso.
Outra coisa acessível a todo americano era fazer parte da bolsa, comprar ações. Um spoilerzinho, hoje também está assim, tá? A gente pode fazer parte de qualquer empresa. Então, o passado pode nos dar algum alerta aí, tá? Mas voltando ao tema, vamos lá. Então, eles começaram a comprar ações, tá? Então, por menor que fosse uma empresa, alguns, o pouco que tinham, investiram nisso, pensando no amanhã, que era rentável. Milhares e milhões de americanos tinham ações investidas, né? E o povo começou a ficar com medo diante da situação. E no mesmo dia, milhares de ações foram postas à venda. E o que aconteceu antes, que eu já levantei a questão sobre oferta e procura. Quando há muita oferta, as coisas caem. Lembram disso? Aconteceu também com a bolsa. Então, como tinha muitas ações à venda, as ações chegaram num patamar assim que não tinham valor nenhum, tá? Aí você pensa, pais de famílias tinham ação ali, empresas, bancos, todos tinham ações ali, né? E daí no mesmo dia, que é o dia X, né? O dia da queda, dia 24 de outubro de 1929, foi conhecida como a Quinta Negra também, em alguns sites, quando vocês forem pesquisar, ela tá como a Quinta Negra. E nesse dia houve a queda da Bolsa de Nova York. Mas assim, sempre tem aquela pessoa, os otimistas, né? E tinham também. Aí teve algumas pessoas que continuaram a acreditar, porque bolsa de valores é uma coisa que oscila muito, né, pessoal? Então, eles esperaram isso acontecer numa quinta, aí teve a sexta, sábado e domingo, e na terça-feira aconteceu novamente, como também está bem destacado em alguns sites, a Terça Negra. Aí acontece assim, essas pessoas que perderam tudo vão para os bancos tirar o pouco que elas têm. E o que acontece? Os bancos também tinham investido. Então, eles também não tinham como restituir esse dinheiro, tá? Então, a situação ficou muito complicada. Com as empresas falidas e quebradas, as demissões aconteceram também, foram em massa. Então, ali começou a Grande Depressão. Tá, mas isso ficou só na área industrial, no centro? Não, afetou o campo também. Porque se as pessoas não tinham dinheiro para comprar nada, nem comida, então o campo também sofreu, porque não tinha para quem vender. Com essa situação do campo, as pessoas deixaram de se entusiasmar por plantar, né? Porque você ia plantar e ia vender aqui, né? Então, e todo mundo precisa comer. Então, foi uma área bem afetada também, a agropecuária. Aí, um resumo da situação. Era 1/4 da população americana desempregada, vivendo de doação. Em alguns sites que vocês forem pesquisar, tem as fotos e tem uma fila, assim, para uma sopa solidária. Então, muita gente ficou assim, do luxo à miséria. E aí? Foi só lá que aconteceu isso? Lembra no começo que eu falei que isso atingiu todo o mundo? Vocês acham que isso atingiu o Brasil? Atingiu o Brasil também. Mas isso é um tema para nossa próxima aula, tá? Eu fico por aqui e peço para vocês sempre refletirem que a história não tá lá no passado, não. A gente pode usar o que aconteceu lá para não cometer os mesmos erros agora, tá bom? Fiquem com Deus. Beijão da prof.